E aí, gente, tudo bem? O apóstolo Paulo, escrevendo lá 2000 anos atrás para a igreja em Roma, ele escreve o seguinte, no capítulo 6, no versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa essa carta de uma maneira muito peculiar. Ele diz o seguinte: olha, todos os homens, sejam judeus ou gentios, conhecem a Deus. João Calvino, o reformador lá do século XVI, explicando isso no início do seu grande tratado teológico, as Institutas, ou a Instituição da Religião Cristã, ele diz o seguinte, explicando, destrinchando o argumento paulino. Ele diz que todos os homens são naturalmente crentes em uma divindade. Isso é fácil perceber, porque não importa a era, a época ou a região do planeta em que nós pensemos, todas as culturas têm sua religião. Todos os seres humanos se voltam para a divindade, seja ela quais forem. Os celtas acreditavam na sua mitologia, os gregos tinham os seus deuses, os romanos os seus deuses, as tribos africanas tinham os seus deuses, os maias, os incas, os astecas, os povos da Mesopotâmia mencionados pela Bíblia tinham os seus deuses, os chineses tinham os seus deuses. Não importa o lugar do mundo que você está, você tem alguma concepção de divindade. É isso que Paulo está falando no início da carta. Todos os homens conhecem a Deus. E Calvino vai além. Ele diz, não só conhecem a Deus, e aí ele continua destrinchando o argumento de Paulo, mas tem uma percepção muito clara de que o homem e a divindade estão em ruptura. E eu comecei a pensar nisso, e eu percebi que uma das evidências disso é que os rituais de sacrifício estão presentes em praticamente todas as culturas. Percebam só, os celtas sacrificavam virgens para os seus deuses. Era muito comum o sacrifício também na cultura grega, na cultura aqui nativa-americana. E o sacrifício está presente até hoje, por exemplo, não sacrifício humano, lógico, sacrifício de animais, está presente hoje nas religiões afro-brasileiras. O sacrifício é uma forma de você chegar para a sua divindade e apresentar, olha aqui, está aqui. Se nós éramos separados, se você estava irado comigo e você queria me matar, olhe para essa vítima, olhe para esse sacrificado, olhe para essa pessoa ou animal indefeso que eu matei para você, e agora que você não quer mais me matar, porque eu já matei alguém inocente para você, me atenda, me dê alguma bênção. É isso que o sacrifício significa. É isso que nós vemos no Antigo Testamento, quando os sacerdotes matavam um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, sem defeito, no lugar do povo. O povo pecava contra Deus e o sacerdote matava um animal indefeso para que Deus olhasse para a morte do animal e não matasse a pessoa. Nós sabemos para o que isso aponta. Isso aponta para Jesus. Mas o que é interessante é que em todas essas culturas se percebe que há um distanciamento entre divindade e humanidade. E para se achegar à divindade é preciso oferecer algo, é preciso oferecer a morte de alguém para que você se achegue à divindade. Mas o cristianismo, ao mesmo tempo que se aproxima, ele é o completo oposto disso. Porque perceba, o cristianismo também percebe que há algo de errado entre Deus em sua relação com o homem. Nós sabemos que isso começa lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quebrou o pacto, desobedeceu a Deus e por isso todos os que nasceram de Adão, ou seja, toda a raça humana, está em pecado, está longe de Deus. E nós não conseguimos nos aproximar de Deus porque nós estamos longe dele. O ritual de sacrifício é onde todas as religiões se achegam a Deus. Mas o ritual de sacrifício do cristianismo é muito peculiar, porque ao invés dos homens matarem algo, oferecerem alguém a Deus, o próprio Deus se oferece para os homens. Se o salário do pecado é a morte, Deus se fez um homem para morrer pelo nosso pecado. E é por isso que o cristianismo é tão peculiar, porque ele toma uma via oposta.
Não é o homem apresentando algo para Deus para ser aceito por ele, mas é Deus se fazendo homem para se sacrificar a si mesmo e dizer para os homens: eu me ofereci no seu lugar, agora venha a mim. Não só isso, ele desce para nos chamar. Isso é muito incrível e maravilhoso no cristianismo. Porque enquanto em todas as outras religiões os homens têm que fazer malabarismos e mais malabarismos para agradar a sua divindade, no cristianismo Deus faz todo o necessário para nos chamar para Ele. E é por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Não é à toa que nós cremos nela como a única verdade. Não é à toa que nós cremos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Porque se o salário do pecado é a morte, isso todas as religiões sabem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele se ofereceu em sacrifício, sendo agora Ele, o próprio Deus, em carne e osso, morto na cruz e ressurreto no terceiro dia, o caminho que nos leva até o Pai. Por causa de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus e adorá-lo e buscar nele a fonte de toda a bênção. É por isso que nós nos dizemos cristãos, porque nós nos gloriamos que em Cristo nós podemos chamar Deus, o Senhor Todo-Poderoso, de Pai. Esse é um privilégio que só os cristãos têm.